O meu nome é Francisca Ferrão. A minha vida, portanto, há uns anos atrás, no que diz respeito à vida financeira, estava um pouco atribulada. Eu estava desempregada, o meu marido já tinha o seu negócio próprio, mas estava com um problema de dívida. Portanto, chegou uma situação em que, inclusivamente, tinha sido proibido de passar cheques. Entrou em depressão, muito preocupado com a situação porque se tinha vindo a arrastar, não por culpa dele, mas indiretamente aconteceu. A nossa vida, portanto, estava muito instável. A partir do momento em que eu o conheci, entrei no centro de ajuda. Quando eu passei a frequentar a reunião das conquistas financeiras, aí despertou em mim realmente uma outra pessoa dentro de mim, uma força muito grande para lutar, para perseverar. Com bastante ânimo, paulatinamente as coisas vieram a acontecer, começámos a conquistar. Conquistámos um apartamento, mais tarde um outro apartamento. Durante vários anos conseguimos comprar 5 carros 0 km, coisa que outrora não era possível. Eram carros em segunda mão, era o receio de comprar uma outra casa, mas tudo mudou. Essas conquistas foram sucedendo, inclusivamente eu também conquistei o meu espaço a nível de trabalho, consegui o meu negócio próprio, tenho um espaço voltado para a cosmética natural, suplementos naturais, uma sala de formação, onde eu me sinto realizada pelo facto de ter frequentado essas reuniões das conquistas financeiras. Vieram influenciar muito e continuam a influenciar muito a minha vida para conquistar mais e mais. Portanto, a vida financeira, nós continuamos a perseverar, porque dificuldades acontecem sempre, surgem sempre, mas tenho vindo a conquistar e a vida está-se a transformar dia após dia. Una buonasera a tutti, noi iniziamo questo programma e noi appena abbiamo visto questa testimonianza una persona che è riuscita a superare dei momenti difficili. Noi sappiamo che questa crisi viene bloccando tanta gente, tante persone che cercano di cambiare una situazione e come noi sappiamo ci sono gli altri che hanno già perso la speranza. Uno não riesce a sbloccare la vita, l'altro ha perso la speranza. Ma adesso noi guarderemo una matéria che ci parla di una nazione piccola, che nell'anno 70 era il paese più povero. Oggi è un paese ricco perché qualcuno ha creduto, qualcuno ha fatto qualcosa per superare il momento brutto, difficile. Ma se tu vuoi chiamare, il nostro numero è questo che è su schermo, tu puoi adesso chiamare che c'è qualcuno pronto per ascoltarti e parlare con te. Guardiamo questa materia e tra poco ritorneremo qua. È l'isola del tesoro. Chi nasce o viene qui ha più chance di diventare un miliardario che in qualsiasi altro posto del pianeta. Localizzato in un'isola del Pacifico, con la metà del territorio di San Paolo, Singapore è uno dei paesi che cresce di più economicamente nel mondo. Nuovi scenari di ricchezza sono eretti in ogni momento, hotel, casinò, grattacieli giganteschi. Qui non esiste povertà e ci sono più milionari per metro quadro che in qualsiasi altro paese. L'11,4% della popolazione ha più di $1 milione nel conto in banca o investimenti. Al secondo posto viene Hong Kong, dopo la Svizzera e il Kuwait. Adam è uno dei più conosciuti milionari di Singapore e il motivo è che lui è stato uno dei più giovani qui a guadagnare $1 milione iniziando da zero. È stato 10 anni fa, quando aveva 26 anni, adesso ha molti milioni e noi andiamo fino all'ufficio di Adam per provare a scoprire la ricetta. Lui ci darà un passaggio con la sua macchina, un giocattolino da milionario. La passeggiata con la Lotus rossa dà una buona idea del comfort e lusso di cui i milionari dispongono.
Ma non pensare che la vita di Adam è facile. Lui è stato già cameriere, DJ, ha guadagnato soldi con l'educazione e oggi la sua maggiore occupazione è insegnare a diventare ricco. Le lezioni su come gestire i soldi, sviluppare le abilità, come aprire e dirigere un'impresa sono sparse in vari libri e insegnate nelle scuole primarie e secondarie di Singapore. Io credo che chiunque può diventare un milionario, dice Adam. Chiaro che in alcuni paesi è più facile, dove il governo adotta politiche che danno opportunità uguali a tutti. E lui dà un consiglio: bisogna vivere con meno di quello che guadagniamo, non importa se poco, e applicare quello che avanza in investimenti che rendano più soldi, come immobili o azioni di buone società. Diventare milionario, dice Adam, è una questione di attitudine mentale. Primo tu devi credere che puoi e dopo sviluppare i talenti necessari per arrivare là. Adesso noi visiteremo i locali che i ricchi e famosi di Singapore sono abituati a frequentare, consultorio di chirurgia plastica. Nel momento di farsi quel ritocco facciale si affidano all'abilità brasiliana. Il dottore Marco Aurelio Correia è un altro esempio di un altro motivo che fa crescere Singapore: ricerca di talenti all'estero. Creatore di un metodo di chirurgia plastica, lui è stato invitato a lavorare qui dal governo e con la clientela che ha trovato non si pente di essersi trasferito qua. Cirurgia plástica não é nada. Os seus clientes aqui não discutem, não regateiam o preço. Existe um pouco na cultura de pedir algum desconto e a gente dá algum descontinho assim, só para aquela coisa assim de ser amigável, né? E você já é um dos milionários de Singapura? Um dos pequenos milionários de Singapura. Existem tantos milionários e bilionários aqui que entre eles eu ainda me considero um pequeno milionário. Quello che impressiona di più nella ricchezza di Singapore è che è stata ottenuta in solo 45 anni e senza petrolio, minerali o qualsiasi altra ricchezza naturale. Il paese è stato creato nel 1965 ed era uno dei più poveri arretrati del mondo. Quanta differenza! Muito bene, noi abbiamo visto questa materia, vedi che è possibile cambiare una situazione. Come noi abbiamo visto questo paese che era povero, bloccato, la miseria regnava in questa nazione. Oggi è un paese ricco, dove ci sono imprenditori di successo, persone che crescono ogni giorno. Perché? Perché tutto inizia dentro di noi. Se io credo in me stesso, credo nella vita, credo in Dio, credo che io posso raggiungere i miei obiettivi, nessuno mi ferma, come è il caso di questa persona che tu vedrai ora. Una persona che prima soffriva, dopo che ha imparato ad usare la fede, ha cambiato la sua storia. Guardiamo insieme. Eu sempre tive uma vida financeira estável, com o emprego que tenho tido e que gosto de fazer, que já o faço há 30 anos. Tendo uma vida financeira estável, vivendo numa zona de boa habitação e tendo uma boa casa, com o ordenado que tinha também satisfazia as necessidades para as coisas que eu tinha, nunca consegui arriscar ter um negócio próprio. Desde que entrei no centro de ajuda e frequentando as reuniões das conquistas financeiras, foi aí que eu aprendi e ganhei coragem para arriscar para o negócio que tenho hoje. Inicialmente abri uma papelaria com um espaço muito pequenino e fui progredindo com esforço, com luta, é certo. Com os ensinamentos que tive no centro de ajuda fui sempre tendo um incentivo para avançar. Depois de 5 anos de ter aberto aquele espaço pequeno, conquistei uma loja 6 vezes maior em termos de espaço. Em termos do que tenho lá dentro, inicialmente era uma papelaria pequenina, agora tenho um ateliê de artesanato, dedicamos ao artesanato, tudo tem evoluído. Foi na reunião das conquistas financeiras que a minha vida ganhou outra forma em termos financeiros
e em termos do que tenho hoje, do negócio que vai evoluindo. E eu estou feliz. Desde muito pequeno tive sempre uma vida financeira estável. Os meus pais sempre viveram muito bem, até que aos 15 anos o meu pai faleceu. Vivia sempre no mundo da noite, no mundo do álcool, muita droga. Entretanto, casei, montei um café, tinha uma boa clientela, de um momento para o outro, sem eu me aperceber, desmoronou tudo, toda a minha vida desmoronou. Tentei procurar ajuda, de alguma maneira, em algum lado. Então comecei a frequentar um centro espírita, onde fazia rituais, onde comecei a me envolver mais com a parte espírita, mesmo rituais a nível do café eu fazia. Perdi o meu café, perdi o meu casamento, deixei tudo para trás, uma casa, um carro, a não ser as minhas filhas, peguei nelas e para mudar de vida arranjei um emprego como comercial. Eu queria vender, mas parece que me faltava forças, acho que as pessoas não me entendiam. E aí encontrei o centro de ajuda. Ao participar das reuniões de segunda-feira das conquistas financeiras, tudo alterou, tudo mudou. Foi feito convite para ser comercial numa instituição bancária de renome cá em Portugal. Eu convido todas as pessoas que me tiverem a ouvir para assistir a uma palestra, às palestras de segunda-feira, porque vão evoluir, vão crescer e vão saber que conseguem tudo aquilo que elas idealizarem e pensarem, elas vão conseguir. Eu era uma jovem com muitos sonhos. Parecia que tudo estava contra mim. Eu não conseguia encontrar o emprego que eu tanto desejava depois de terminar uma formação académica. O que aconteceu é que eu andei durante 3 anos num trabalho instável, a fazer trabalhos que não estavam integrados na minha área. O pior momento da minha vida foi eu chegar em casa e não ter nada para comer. Eu não tinha dinheiro para pagar a minha renda, ao ponto em que o senhorio da casa ligava para mim até às 3 da manhã a pedir que eu pagasse a renda. Foi então que das minhas tardes em que eu procurei trabalho, eu não tinha nada para comer e a única coisa que eu tinha era um pedaço de pão, e esse pedaço de pão tinha bolor. E só depois de comer esse pedaço de pão, eu olhei para esse pão e disse: eu quero mudar de vida. Então eu comecei a participar nas conquistas financeiras e eu vi uma mudança na minha vida. Eu vi que, a partir desse momento, eu comecei a transformar as minhas atitudes e a trabalhar em função do objetivo. Foi então que eu tive que mudar a minha vida, de certa forma. Eu deixei a cidade onde eu vivia, ganhei coragem, deixei de ter medo, deixei de ter traumas e eu consegui atingir um objetivo. Eu estou agora colocada num colégio muito conceituado, estou a exercer a minha profissão como professora, como eu tanto sonhava. Estou a ganhar um salário justo, um salário digno de uma pessoa que lutou, que estudou durante 17 anos para alcançar aquela profissão. Hoje eu tenho o meu automóvel, eu tenho a minha casa. Eu determinei que eu nunca mais ia desistir do meu objetivo. Quando eu me casei, eu casei com aquela esperança de ser feliz. Então eu encontrei o homem da minha vida na época, né? Ele era muito bom, muito amoroso, muito carinhoso. Então a gente era feliz. E de repente, o que aconteceu? Eu comecei a entrar em depressão, sem motivo aparente. Tinha tudo para ser feliz, mas eu comecei a entrar em depressão. Comecei a chorar muito, tinha pesadelos horríveis. Eu chorava sem motivo, ninguém sabia. Ele falava: o que te falta? O que mais você quer? E eu chorava muito, aquela angústia, aquela dor dentro de mim, nada me fazia feliz. Então eu não entendia se eu tinha o marido que eu sempre quis, os filhos que eu sempre quis, casa, carro, por que eu era tão infeliz? Por que tanta insônia, varava a noite sem dormir? Ao ponto do médico falar: agora nós não temos mais o que fazer com a senhora. É internação, porque todo tratamento nós já fizemos. Então esses remédios que ele me dava eram controlados. Aí eu fiz amizade com um farmacêutico e ele já me vendia os remédios sem receita.
Então eu já tomava desordenadamente. Compramos chácara e lá eu começava a chorar. Voltava para casa, estava em casa, queria sair, queria passear, ele pagava viagens, vamos passear e nada. Até que ele não entendeu mais aquilo. Ele começou a não entender. Ele falou, não sei o que te falta. Então ele começou a se afastar. Cheguei a ponto de pensar assim, eu mato os meus filhos e me mato. Aí pronto, acaba tudo isso. Porque eu não posso me matar e deixar essas 3 crianças. Mas aquilo me doía muito, porque eu tinha um amor muito grande pelos meus filhos. O que aconteceu? Diante disso, comecei a perder os alunos. Os alunos foram sumindo, a minha academia na época era lotada de alunos, foram desaparecendo, fui ficando sem nada. O meu esposo, que trabalhava já há muitos anos como vendedor de embalagens, foi demitido, ficou 2 anos desempregado. Tive um contador de muitos anos, meu primeiro contador quando eu abri a academia, ele era muito meu amigo, muito nosso amigo. Todos os meses eu assinava esse cheque, no valor dos honorários dele, no valor dos encargos sociais. Mas ele não pagava. Essa bomba estourou depois de quase 8 anos. Eu devendo tudo, fundo de garantia, todo tipo de encargo. Então aí foi meu desespero total. Sem alunos, sem ter dinheiro para pagar funcionários, sem ter dinheiro para pagar água, luz, telefone. Uma vez cortaram a água do meu comércio, as alunas perguntavam o que aconteceu. Eu falei, foi um problema no encanamento. Nós ficamos nessa situação, as crianças falavam, papai está chorando na sala. Quando eu ia ver meu esposo também chorando, já em depressão também. Nessa época que eu estava passando por todos esses problemas, tinha um salão de cabeleireiro próximo da academia. E essa dona do salão, ela era muito minha amiga. E eu percebi assim nela uma diferença, que ela tinha problemas. Só que ela tinha uma força muito grande. E eu sabia que ela era da Igreja Universal. E ela me convidou para ir para a igreja. E participando das correntes, aí eu comecei a fazer todas as correntes. 1 mês e meio, mais ou menos, eu me surpreendi que eu fui dormir e acordei de manhã pensando que fazia 1 hora só que eu tinha tirado um cochilo. Não, eu tinha dormido a noite toda. Eu estava descansada, relaxada. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Veio a Fogueira Santa. Ali eu criei no que o pastor falou. Eu vi que ali era a oportunidade dessa mudança total na minha vida. E os meus pedidos foram mandados para o monte. A partir daí, tudo começou a mudar. 1 mês e meio, mais ou menos, depois que eu mandei os meus pedidos para o monte, a minha academia começou a encher de alunos. Mas encher de uma forma que eu não tinha vagas. Eu saí de lá, dessa academia, desse local, fui para um outro local que eu sempre quis, que é um centro comercial próximo, que é muito bom. Quitei totalmente as minhas dívidas. O meu esposo, que era vendedor de embalagens, que havia sido demitido, ele abriu um escritório de representação comercial, hoje ele trabalha por conta própria. E aí vem as conquistas. Conquistamos nossa casa própria, a casa realmente dos meus sonhos, uma casa sobradada, do jeito que eu sempre quis. Essa casa tem 500 metros quadrados, piscina, churrasqueira, jardim lindo. Hoje nós temos 4 carros, eu tenho o meu esposo tem o dele. Compramos agora, no mês passado, um apartamento. Nós temos 2 sobrados, que são alugados. Os meus filhos estudam em colégio, faculdades particulares. Hoje eu posso entrar num restaurante, pedir o que eu quiser, comer o que eu quiser. Eu tenho de tudo, do bom e do melhor. Eu descobri o caminho do monte, o caminho desse Deus grande, e eu não vou parar por aí. Allora, vedi che è possibile cambiare una situazione. Se tu vuoi chiamarci, il nostro numero è 02454 94940. Attraverso di questo numero amico 24 ore, tu puoi sfogarti, tu puoi chiedere aiuto. Ma adesso noi sentiremo un'altra testimonianza. Eu voglio che tu possa vedere che ci sono persone che prima vivevano una vita bloccata, ma attraverso di una forza interiore loro sono riusciti a trasformare la loro situazione. Guardiamo insieme. O meu nome é Paulo Santos, eu venho da Alameda e antes de chegar ao centro de ajuda eu tinha muitos problemas financeiros, tinha processo em tribunal, tinha muitas dívidas contraídas. E isso tirava o meu objetivo de vida.
Eu tinha dívidas contraídas por causa de... andava sempre a conduzir sem carta de condução, porque a minha carta estava apreendida, e então eu, como precisava de trabalhar, tinha um carro e precisava trabalhar, então eu fui muitas vezes parado pela Brigada de Trânsito, onde eu tinha multas de telemóvel, falta de cinto de segurança, eu não pagava as multas, e isso foi-se acumulando. E então contraí uma dívida de quase 2.000 euros. Os processos em tribunal foram derivados a essas tais multas, como eu não pagava, e então foi tudo para tribunal para eu ser julgado. Quando eu entrei no Centro de Ajuda, eu fui convidado a participar nas conquistas financeiras. Essa dívida eu ainda a tinha, só que depois eu fui aprendendo, fui fazendo o que me ensinavam, e até que chegou a uma altura eu fiquei sem essa dívida. Depois de tomar a minha atitude, recebi cartas em casa a dizer que as dívidas estavam perdoadas e que também o processo em tribunal, também já não tinha processo em tribunal. Hoje as coisas estão diferentes, já não tenho dívidas, já não tenho processo em tribunal e a minha vida hoje está mudada, está transformada. Hoje já tenho uma vida financeira equilibrada. Olá, eu chamo Cristina Carvalho, moro em Alhandra. Quando casei com o meu esposo, fomos morar numa casa alugada e a casa não tinha condições. Nós, para irmos para a parte dos quartos, tínhamos que sair por um pátio. Tínhamos que subir escada para ir para a parte do quarto, da sala, e a cozinha era por baixo. Era a céu aberto. A gente, para irmos para o quarto, tínhamos que apanhar chuva, tínhamos que apanhar frio. E então, mas eu e o meu esposo ir comprar uma casa e pedir dinheiro emprestado ao banco era difícil, para mim era uma coisa complicada, tinha medo mesmo. Foi com motivação que nós recebemos nas conquistas financeiras que nós decidimos ir ao banco. Mas nós fomos naquele objetivo sem ser confiadora. E nós fomos ao banco e foi-nos aceito o nosso crédito. E sem fiador, hoje temos uma casa boa, uma casa que não se compara ao que era, uma casa digna de se morar e hoje somos felizes nela. Molto bene, noi staremo domani clamando in favore della tua vita. Avremo 3 incontri alle 10 del mattino, alle 4 di pomeriggio e alle 7:30 di sera. La nostra chiesa vicino qui della uscita della metro Rovereto, Viale Monza, numero 101 nel cuore della città di Milano. Tramite questo numero che tu vedi ora su schermo, tu puoi avere informazioni dove c'è una chiesa vicino a casa sua. Come tu puoi accedere il blog del Vescovo Macedo e lì leggere un messaggio che certamente ti darà una spinta per cambiare la tua situazione. Una buona sera a tutti e a domani. Non importa chi sei o qual è la tua religione. Ciò che importa è che dentro di te esista una fede. Gesù disse: tutto è possibile a chi crede. Il centro d'aiuto spirituale è un luogo di fede, attraverso la quale tutto diventerà possibile. Centro d'aiuto spirituale, dove una vita migliore ti aspetta.